O meu objetivo aqui hoje é te trazer uma rotina de estudos que se encaixe na sua vida, uma rotina de estudos que seja ideal para você. E pode ficar tranquilo, a minha ideia não é trazer coisas que são muito lindas na teoria, mas que a gente sabe que não funciona na prática, né? Então, não vou te falar para acordar às 5 da manhã, nem trazer um monte de dicas de livros que quase ninguém consegue colocar em prática. Não, muito pelo contrário. O meu objetivo é te trazer coisas práticas que você consiga colocar em prática na sua vida de verdade, ou seja, a vida real dos estudos para concurso público. E a gente vai fazer isso basicamente em 3 etapas. Primeira etapa, com o diagnóstico, ou seja, a ideia aqui é entender como é a sua vida hoje, tá certo? Então, identificar brechas de estudo, brechas de tempo para poder colocar estudo em prática na sua vida. Segundo, planejamento, ou seja, como que eu identifiquei as brechas, como que eu encaixo isso na minha rotina de estudos e por fim, o fechamento, que é um plano de ação em 3 etapas para você colocar em prática, tá? A minha ideia é que seja uma coisa bem objetiva para você conseguir sair daqui e já colocar em prática. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Rafael, eu costumo dizer que concurso revolucionou a minha vida, eu estou aqui para que o concurso revolucione a sua vida também, e hoje é um dia eu estou muito feliz hoje porque tive uma mentorada que conquistou a sua 3ª aprovação desde quando entrou na mentoria e era o concurso que ela almejava, então fiquei muito feliz. Outros mentorados também estão avançando em etapas importantes do concurso, teve um que foi aprovado na primeira etapa, em primeiro lugar na prova objetiva, e vamos lá, né? Tem uns resultados muito importantes, mas vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa aqui hoje. Então, indo já falando do ponto de vista que a gente precisa entender, quais são as brechas de estudo em cada dia da semana? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você faça para você, entendeu? Beleza? Quero estudar para concurso, entendi que concurso é importante para mim, não estou de brincadeira nesse processo, quero realmente começar essa jornada de verdade. Então a primeira coisa que você tem que entender, é uma coisa que você vai fazer ao longo da sua vida, é sempre ter essa obsessão por identificar ao longo do seu dia brechas de estudo, brechas de tempo. Principalmente se você tem outras responsabilidades na sua vida. Eu falo porque a vida toda eu conciliei trabalho e estudo. Então, quanto mais responsabilidades você tem, maior vai ser o desafio e mais brechas. E sempre você vai ter que estar atento para identificar brechas de estudo. Tá joia? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pensar, minha semana, segunda-feira, né? Quais são as brechas de estudo que eu tenho? E aqui pode ser de 1 minuto. Agora que eu vi aqui que o negócio está reagindo ao que eu faço. Pode ser de 1 minuto a 1 hora, 3 horas, não importa. Qualquer tempo vale. E aí você vai me dizer, a primeira coisa que você vai pensar assim, Jefferson, mas poxa, 30 minutos? 30 minutos eu não vou passar em concurso nenhum, 30 minutos, poxa, tem gente que estuda 3 horas, 6 horas, sei lá. Por que são 30 minutos? E aí eu te digo, o seu objetivo, o seu primeiro objetivo em concursos públicos não é passar. Não é. Seu primeiro objetivo é ser constante. Você tem que ser constante, você tem que estudar todos os dias. E aí não importa o tempo, importa muito mais a repetição do ato ao longo do processo. Porque você precisa de tempo para aprender as matérias, você precisa de tempo para dominar as técnicas de estudo. Sem tempo, sem fazer isso ao longo do tempo, você não domina a técnica de estudo, você não domina a matéria. E aí pouco importa o tempo. Entendeu? O seu primeiro objetivo é ser constante. Então assim, poxa, eu tenho 10 minutos? 10 minutos. Eu tenho 30 minutos? Ótimo. 1 hora, 2, não importa. Aqui é você ser muito honesto consigo mesmo e esquecer o que os outros fazem. O que eu estou querendo perguntar é na sua realidade, na sua vida. Por isso que o diagnóstico é da sua vida, né? Poxa, como é que é? Na segunda-feira, né? E aí você pode se perguntar, quanto tempo eu tenho disponível? Pô, eu acho que eu tenho... Você pode ser muito honesto, tenho 30 minutos. Na terça? Na terça eu tenho 1 hora. Na quarta? 1 hora também. Eu consigo depois do trabalho ou antes do trabalho. Pode ser mais também, caso você não precise conciliar com seus estudos com o trabalho. Mas aqui o fato é, você vai ter que levantar de domingo a domingo quanto tempo você tem de estudo. Brecha de tempo que você tem para estudar. Tá joia? Então esse é o primeiro ponto, você identificar essas brechas de estudos. O resultado final disso aqui tem que ser uma quantidade de horas para semana, ou seja, na semana, vamos supor que você tenha 1 hora por dia de domingo a domingo. Então você tem 7 horas na semana, certo? 7 horas por semana. Eu tenho 1 hora, eu consigo estudar todos os dias. Ou não, você pode falar o seguinte, Jefferson, eu tenho mais, eu consigo estudar de segunda a sexta 3 horas por dia. Então beleza, então você tem 15 horas por semana. E assim por diante, entendeu? Eu tenho 30 minutos, né? Então eu vou ter 2 horas e meia ao longo da semana.
Vamos supor que você tenha 30 minutos de segunda a sexta e tenha 2 horas no sábado e 2 horas no domingo. Então você vai ter 2 horas e meia durante a semana, mais 4 horas. Então vai dar 8 horas e meia. Beleza, é isso. É isso que você tem que identificar aqui, de acordo com sua realidade. De um ponto de vista bem honesto mesmo, assim. Entendeu? Quanto tempo que eu tenho para poder estudar ao longo da semana. Esse é o primeiro objetivo que você tem que fazer. É a primeira dúvida que você tem que tirar. A primeira resposta que você tem que dar. Tá? Depois que você beleza, eu já sei aqui mais ou menos quanto tempo eu tenho, qual que é a minha meta semanal. Então eu vou sair daqui com a meta semanal. Beleza, essa é a primeira resposta que você tem que dar. Show, já sei as brechas de estudo aqui que eu tenho. Depois, qual que é a pergunta que você tem que responder? O que mais eu ouço, vejo e leio ao longo do meu dia? Então vou dar um exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo da minha vida, né? Que eu coloquei que eu comecei aqui, vamos terminar isso. Minha vida, por exemplo, né? O que eu percebo hoje ao longo do meu dia? Eu percebo que eu costumo ouvir vídeos no YouTube no carro, no translado, principalmente quando eu vou levar minha filha para a escola, voltar, quando eu vou levar nas terapias e volto. Então eu percebo que geralmente isso dá 1 hora, 1 hora e meia. Então isso é um tempo que eu estou ouvindo alguma coisa no carro, né? Também costumo mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia por dia, às vezes à noite com a patroa, ver filme ou série. Isso varia muito, mas às vezes eu tenho isso também. E fora isso, tenho também leitura, alguns momentos do meu dia. Posso colocar aqui, eu estou leitura mais ou menos uns 30 minutos por dia. Hoje é mais ou menos isso. E basicamente é isso, assim, se eu vou pensar no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu leio ao longo do meu dia. E aí você vai ter que pensar ao longo do seu dia. E também, claro, né, eu uso muito o Instagram do ponto de vista do trabalho, para poder postar, por exemplo, isso aqui que você está vendo hoje, talvez você tenha vindo do meu canal lá do Instagram, para poder postar os stories, postar as coisas, né, e tem um trabalho também de vamos dizer assim, de social media, meu mesmo, né, que é para poder publicar as coisas, então isso aí, na verdade é um trabalho, né, eu não estou consumindo conteúdo, mas vamos dizer que seja aí 1 hora, mais ou menos, de Instagram e YouTube. Mas trabalhando no caso, né? Eu não estou consumindo conteúdo, eu estou trabalhando, então vamos supor que tenha 1 hora aqui também. E aí depois eu tenho lá, claro, tempo de trabalho, enfim, eu trabalho hoje, eu faço home office, geralmente eu trabalho a parte da manhã, a parte da tarde e à noite que eu cuido das mentorias, né? Então basicamente o que você tem que responder aqui é isso. O que eu faço no meu dia? O que eu ouço ao longo do meu dia? Por exemplo, eu vou trabalhar ouvindo o quê? O que eu ouço? Eu ouço música o dia todo, eu ouço podcast o dia todo. Quando eu estou cuidando da casa, o que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo música, eu estou ouvindo assistindo algum vídeo no podcast, eu costumo assistir séries, eu costumo ter algumas leituras, eu fico lendo, uso mais o WhatsApp, para poder ler ali no WhatsApp, mensagem no WhatsApp. Então, a ideia aqui é saber o que está entrando na sua mente. O que está entrando na sua mente. Entendeu? Isso é muito importante para a gente identificar onde está a sua atenção, onde está aquilo que você gosta, né? Porque onde está aquilo que você gosta, que você gasta a maior parte do tempo, é o que você vai se tornar. Entendeu? Eu falo isso muito com os mentorados revolucionários. Para quem não sabe, Revolucionários é minha mentoria em grupo, né? E eu te ajudo em 4 pilares, basicamente. Te ajudo no foco, te ajudo no método, te ajudo no material e te ajudo na rotina também, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu ajusto esses pilares, praticamente toda semana a gente tem reunião no qual eu sento com você individualmente, entendo as suas dificuldades e te aponto soluções para você poder evoluir nesses aspectos. Então, assim, é muito comum eu falar isso. E se você quiser saber, tem um link aqui na descrição para você saber mais. Então, onde está a sua atenção é onde está, de certo modo, aquilo que você vai se transformar. Então, se você se distrai o tempo todo, você vai ficar mais distraído. Se sua atenção está para concurso, para as coisas que você quer fazer, então a tendência é melhorar. Então, aqui, o resultado final vai ser isso aqui, né? Mais ou menos assim, uma ideia. E você pode pegar aqui as 3 principais coisas que você gasta mais tempo, ou as 4, mas assim, você ter onde está os seus, vamos dizer assim, ou vícios de distração, ou onde você consome mais conteúdo. A ideia aqui é isso, você tem em mente os 3 conteúdos, vamos dizer assim, conteúdos que você mais consome. Tá joia? Você tem que sair com isso daqui, você tem que ter essa consciência, entendeu? E aí, depois disso, né,
a gente vai entrar, aqui você já tem mais ou menos, você já descobriu quanto tempo você tem ao longo da semana para estudar, que são as brechas de estudo hoje, quanto tempo. Vou tirar essa reação depois, toda hora fica esse negócio, acho muito engraçado. Então você já tem quanto tempo você tem, tá joia? E mais uma vez, pelo amor de Deus, o que importa é quanto tempo você tem, não importa se é muito, se é pouco, assim, isso não faz o menor sentido você se comparar com outras pessoas, entendeu? O seu objetivo é ser constante. Tá? Se você não estuda, é melhor você estudar 30 minutos do que não estudar nada. Se você já estuda, é melhor você manter a constância do que não estudar. A gente tem que fugir dessa ideia de perfeição, de que eu tenho que estudar 3 horas, tá? Ou é tudo ou não é, ou tudo ou nada. Ou eu estudo 3 horas ou eu não estudo. Por algum motivo, eu coloco uma meta na minha cabeça e eu acho que se eu não conseguir aquela meta, eu não vou estudar. Não, isso é só uma desculpa, né? Vamos lá, você tem que estar constante. Se você não está de brincadeira, se você quer estudar para concurso, para mudar a tua vida, você tem que ser constante. Você tem que se acostumar, entender que concurso tem que fazer parte da sua vida. Todo dia que você tem que estudar. Às vezes muito, às vezes pouco, às vezes com muita qualidade, às vezes com baixa qualidade, mas tem que estudar, tem que fazer sua parte, tem que cumprir seu dever. A constância, no final da sua... Nossa, eu falei constância. A constância no final do processo é o seguinte, se você não é constante, você está assistindo um jogo da arquibancada. Você nem entrou em campo ainda, entendeu? Você nem entrou em campo, cara, é besteira. Aí você está se preocupando com carga horária, você está se preocupando com material, mas você nem é constante, você não está em campo jogando ainda, entendeu? Não está valendo nada, você só está brincando ainda de concurso. Agora, a partir do momento que você é constante, independente do tempo, cara, eu estudo todo dia, às vezes eu estudo 30 minutos, às vezes eu estudo 3 horas, às vezes eu estudo 2, às vezes eu estudo 1 hora, enfim, se você é constante, beleza, você já entrou em campo pelo menos. Agora você tem o que melhorar, você já tem uma rotina para melhorar, aí você vai tentar aumentar o tempo, você vai tentar melhorar a qualidade, que é o que eu falei, são esses aspectos que eu falo no Revolucionários, mas que você vai melhorar seu foco, vai melhorar sua rotina, vai melhorar seu método de estudo, vai melhorar seu material. Mas você só vai melhorar se você já tem uma rotina, se você nem estuda, por pouco tempo que seja, você não tem o que melhorar. Então vamos colocar o cavalo na frente dos bois, entendeu? Você tem que entender o seguinte, tenho que ser constante. Sou constante? Aí eu me preocupo com carga horária. Não é constante ainda? Seja porque você está estudando e teve um obstáculo na vida, uma mudança na vida, e você percebeu que não está conseguindo ser constante mais, aí entra esse plano de emergência. Você vai fazer o que você pode fazer naquele momento. E paciência, é a sua realidade naquele momento. Você vai trabalhar para ter mais tempo. E é isso que a gente vai falar mais aqui ao longo do vídeo, tá? Estou batendo muito nessa tecla porque eu percebo muito essa trava às vezes, Ou é tudo ou nada. Ou eu tenho uma vida ideal dos sonhos, na qual eu consigo estudar o tempo que eu acho na minha cabeça, que é o ideal para mim, ou então eu não estudo. Não pode ser assim. Se você entende que concurso é para... Você quer realmente passar em concurso e tudo, tem que ser constante. Não adianta, tem que ser constante. Concurso, estudar para você tem que ser igual tomar banho e escovar o dente. Você tem que fazer todo dia. Tem que fazer parte do seu dia. Até que chega um momento que, assim, o dia que você não estuda, você sente até falta de estudar. Você já se acostuma com aquilo. Você vai no horário marcado, naquele ambiente previamente definido, você senta e estuda pelo tempo que você estipulou aqui, tá? Então, feito esse parênteses aqui, beleza, a gente tem aqui a brecha de estudo, e aí agora, você também já sabe onde está a sua atenção, O que está consumindo a minha atenção aqui? Eu estou consumindo mais banalidades, eu estou consumindo mais WhatsApp, o telefone hoje te dá essa informação também, Você já consegue ter essa consciência, de que onde está a sua atenção. Aí a gente vai para o segundo passo. Primeiro, a gente vai preencher isso aqui com o que a gente chama do estudo de alto rendimento. O pessoal gosta muito disso, essa coisa do alto rendimento. Ou o estudo ativo, como muita gente coloca também. Enfim, essas brechas de estudo aqui, você vai fazer o estudo convencional. É sentar e se esforçar para aprender a matéria que você tem que aprender. E como que a gente vai preencher isso aqui? A gente vai preencher isso aqui com os blocos de estudo que eu vou te mostrar agora como que você vai fazer, tá bom? E também a gente vai preencher isso aqui com estudo. E com o que a gente vai preencher isso aqui? Com que tipo de estudo? O estudo de baixo rendimento, Conceito que eu estou criando aqui agora. Baixo rendimento, o estudo passivo. Afinal de contas, é melhor estudar, nem que seja errado, mas estudar do que não estudar nada, Vamos ser honestos, É melhor você estar estudando ali mesmo, é passivo, não é um estudo
Ah, não é aquele estudo de alto rendimento, pô, não é isso, mas eu estou estudando, né? É melhor você estar estudando que estar ouvindo um funkzão, ou então estar ouvindo um podcast que só vai falar besteira, banalidade, que não vai acrescentar em nada na sua vida, né? É melhor esse tipo de estudo do que, né? Então vamos lá, vamos hierarquizar as coisas. Isso aqui também, dentro da sua realidade, você vai encaixar isso, principalmente se você tem pouco tempo para estudar. Então aqui a gente vai encaixar esse estudo de baixo rendimento, estudo passivo. E aqui não, que é estudo de alto rendimento. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Para encaixar o estudo aqui na sua rotina, que é o que eu vou falar aqui agora, uma ferramenta que eu criei dentro da mentoria, muito inspirado na rotina do pessoal que estuda para magistratura. Eu tenho algumas mentoradas para magistratura, que tem que estudar um monte de matéria, um monte de jurisprudência, doutrina. Eu gosto de trabalhar com esses blocos porque fica mais fácil de organizar a rotina. Então é muito simples, Você tem 3 blocos de estudo: revisão, teoria, questões. Tá? Por que eu estou falando? Tem outros blocos? Tem, mas aqui, na maioria dos casos, as pessoas, pelo menos esses 3 vai ter. Pode ter discursiva, pode ter outros, mas aqui, para simplificar o processo, para você entender o método, é isso. Então, entenda o seguinte: revisão, todo dia você revisa. Todo dia você revisa. Todo dia você revisa. Repete comigo: todo dia você revisa. É meu mantra na mentoria, eu quero que você tenha esse mantra também. Porque todo mundo deixa a revisão para amanhã, deixa para o dia da prova, marca um dia e nunca chega, e não revisa. E revisão é fundamental, porque se você não revisar, você esquece. Então, beleza. E aí eu coloquei aqui um exemplo de 30 minutos, mas pode ser menos tempo, dependendo do tempo que você tem disponível. Outro bloco vai ser um bloco de teoria e um bloco de questões. E aqui eu coloquei alguns cenários. Coloquei 3 cenários aqui. Primeiro cenário, pessoa que tem pouco tempo. Pode ser até menos tempo que isso, mas é só para exemplificar. A pessoa tem 1 hora por dia. Né? Tem 1 hora por dia, de domingo a domingo. Como que eu faria para colocar isso aqui em prática? Então, primeiro, você vai estabelecer os blocos, você vai pegar as matérias que tem estudo teórico, e as matérias que você já terminou teórico, e aí pode ser, por exemplo, ou a matéria toda ou um capítulo. Por exemplo, vamos supor que de direito administrativo, você já terminou o teórico de princípios, você já terminou o teórico de poderes, você já terminou alguns capítulos. Então ele vai ficar em questões e em teoria. Agora, para ser mais prático, vamos supor que você está estudando a teoria de português, direito administrativo e constitucional, e já terminou AFO e raciocínio lógico. É só para efeito prático para você entender a ideia. Então, aqui você vai estudar a teoria e aqui você vai resolver questões. Como que isso vai funcionar na prática para a pessoa que tem 7 horas por semana? Como que eu faço para encaixar esses blocos? Segunda-feira, vou começar os estudos. 30 minutos de revisão, não é? A gente já falou que todo dia você revisa? Reviso. O que eu vou revisar? O material que eu produzi no estudo teórico. Correto? O material que eu produzi no estudo teórico, eu vou revisar. E aí, se eu não tenho nada para revisar, vai ser teoria. Mas, supondo que você já tenha algum material para revisar, vai ser a revisão. Depois eu vou fazer a teoria. Vou fazer a teoria de que matéria? Vou fazer a teoria de português, que é a primeira matéria que eu estudo. Beleza, terminei o estudo de segunda-feira. Terça-feira, de novo, começo com a revisão. Depois, vou fazer a teoria. Eu fiz 30 minutos, agora vou fazer os mais 30 minutos, porque é 1 hora, né, de teoria. Beleza, fechei português aqui, ó. Já fechei. No outro dia, quarta-feira, de novo, revisão, né? Todo dia eu faço a revisão. Se eu não tiver, como eu falei, se você não tiver o que revisar, você vai fazer as outras etapas, que são teoria e questões. Aí aqui eu fechei a minha 1 hora de teoria. Eu vou no outro bloco. Qual que é meu outro bloco? Meu outro bloco é questões. Então eu vou entrar em questões agora. E vou resolver questões de quê? Questões de AFO. 30 minutos de questões de AFO. E no outro dia a mesma coisa, que eu vou fazer 1 hora de questões. Entendeu? Beleza, AFO. Aqui é quinta-feira. Sexta. Bom, já fiz teoria, já fiz questões, volto para a teoria de novo. Volto para a teoria de que matéria agora? Volto para a teoria de direito administrativo. Na sexta-feira. E assim por diante, né? É como se eu tivesse, eu vou rodando, eu tenho os blocos, eu tenho 2 blocos de revisão, eu sempre faço, e aí eu vou alternando entre teoria e questões. Faço teoria e questões. E dentro de teoria e questões eu vou rodando essas matérias que eu tenho que fazer teoria e questões. Né? Acho que aqui, vou fazer mais um dia para ficar mais claro ainda, né? Então aqui eu fiz 1 hora de questões, 1 hora de questões de AFO, aí eu volto para a teoria. Agora, como eu já estudei português, a próxima matéria é direito administrativo. Mesma coisa.
sábado. Revisão, e aí eu vou agora para questões, teoria de novo, né? Porque até bater 1 hora. No domingo, o que eu vou fazer no domingo? Domingão. Final de semana também estuda, né, gente? Pô, você tem pouco tempo, final de semana tem que entrar para jogo. E 1 hora de estudo não mata ninguém, né? Aí beleza, uma hora aqui, aí revisão, aí agora eu vou para questões, né? Fiz 1 hora de teoria, de direito administrativo, agora parto para questões. De qual matéria? Eu já fiz AFA, agora vai ser raciocínio lógico. Entendeu? Eu acho que deu para ficar claro, né? Raciocínio lógico. E aí como você vai rodando? Então você vai fazendo os blocos, teoria, questões, e dentro desses blocos você vai rodando essas matérias. Basicamente aí essa ideia. E revisão, você sempre revisa tudo. Sempre revisa tudo. Sempre revisa tudo. Todo dia revisa tudo. O que você vai fazer? Você vai empilhando as coisas que você vai construindo. Como se você tivesse uma pilha. Sei lá, eu tenho aqui o meu... Pega aqui, ó. Caindo, fazendo bagunça aqui. Tem aqui, né? Esse é o seu caderno de revisão de uma matéria, de outro. Aí você vai pegando isso aqui, vai revisando e vai rodando essa pilha, sempre revisando tudo aquilo que você já estudou. Tá bom? Então, é uma rotina básica. 7 horas, acho que ficou claro. Vamos para outro exemplo, né? Mais exemplos. Vou colocar mais exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. 15 horas, né? 15 horas semanais. Isso aqui é uma rotina que eu, durante muito tempo na minha vida, eu estudei. 3 horas por dia, em média. Né? Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal sobre o método de estudo de 3 horas, enfim. Como que eu ficaria na prática isso aqui? Vamos lá, vou pegar a mesma rotinazinha aqui de novo. Né? Mesma rotina. Agora, a rotina, essa daqui era de 7 horas, né? Vamos colocar aqui. 7 horas, opa. Só para organizar o negócio, né? Por dia. Domingo a domingo. Domingo a domingo, né? Vamos lá. Agora, vamos fazer 15 horas semanais, né? Que é o clássico. Como é que funcionaria isso aqui na prática para esse bloco aqui de matérias? Começo, como sempre falei, 30 minutos de revisão. Depois, como eu tenho 3 horas, vou ter 2 horas e meia, né? Então eu vou fazer 1 hora de teoria, certo? Então vai ser 1 hora de teoria, vai ser português. Estou começando 1 hora de português. E aí depois eu vou fazer mais 1 hora. Aí já vai ser questões, né? Eu já fiz 1 hora, então vai ser questões. Questões. E aí eu vou fazer questões de AFO. Tá vendo? Revisão, teoria, questões. Fechei 2 horas e meia. Aí eu vou fazer mais 30 minutos do que agora, para me bater as 3 horas por dia, né? 30 minutos de volta para teoria, né? Teoria de direito, colocar direito administrativo. Teoria de direito administrativo. Pronto. Outro dia, terça-feira, começo de novo pela revisão. Onde eu parei da última vez? Eu parei na teoria de direito administrativo. Vou continuar a teoria de direito administrativo. Tá? E aí, bati 1 hora, né? Da teoria de direito administrativo. Qual que é a próxima que eu vou fazer aqui agora? Questões. Questões de quê? Já fiz AFO, a próxima é raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Pronto, raciocínio lógico. 2 horas, tem mais 1 hora, já fiz, volto para a teoria de novo. Teoria de quê agora? Direito constitucional, que é a próxima matéria do meu ciclo ali, vamos dizer assim. Tá vendo? Essa ideia de blocos é um pouco mais completa do que ciclos, porque o ciclo, ele complica quando você precisa ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acho que o bloco fica mais fácil. Enfim. Aí, só um parênteses rápido, né? Não vai mudar em nada aqui. Aí, beleza. Agora eu terminei questões de raciocínio lógico, eu tenho teoria. Teoria de que matéria? Qual que é a próxima matéria? Direito constitucional. Teoria de direito constitucional. De direito constitucional. Beleza? Fiz aí 3 horas. E aí, qual que é o legal aqui? Qual que é o legal que eu acho bacana dessa ideia de blocos aqui? Porque isso aqui, ó, de certo modo, é a priorização do seu estudo. Você pode priorizar seu estudo também, fazer essa ordem aqui priorizando. Então você pode priorizar. Primeiro é a revisão, tá? Já deixe claro. Primeiro, isso aqui é inegociável. Revisão primeiro. Depois você pode falar ou questões primeiro ou teoria. Por quê? Vamos supor que chegou na quarta-feira e aí quem trabalha, quem tem filho, né? Quem tem um monte de responsável sabe que aí o imprevisto é a regra. Deu merda. As 3 horas que eu pensei que eu tinha para estudar, não vou ter mais.
eu vou ter só 15 minutos para estudar. Pô, o que eu vou fazer? Qual que é a primeira coisa do meu bloco? Revisão. Beleza, 15 minutos de revisão. Na quinta, as coisas voltaram ao normal, né? As coisas voltaram ao normal na quinta. Beleza, aí eu volto, os 30 minutos de revisão e volto a andar meu ciclo. Onde eu parei? Eu parei da última vez, eu estava na teoria de direito constitucional. Agora eu vou para as questões de AFO, certo? Faço 1 hora de questões de AFO. Depois eu volto para a teoria de novo. Teoria agora do quê? Teoria de português e continuo rodando meus blocos. Entendeu? Ainda faltou mais 30 minutozinhos aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para as questões. E agora eu vou começar as questões de raciocínio lógico, 30 minutos. Tá vendo? Você vai rodando. E vai encaixando esses blocos de acordo com os tempos que você tem disponível. É aqui que está a maravilha. É como se fosse um Lego. Entendeu? Como cada bloquinho desse aqui fosse um Lego. Eu até brincava, até no começo, quando eu fiz isso aqui, eu chamava da estratégia do Lego. Porque é justamente essa ideia. Eu tenho as brechas de tempo e vou encaixando no tempo que eu tenho disponível. Entendeu? Essa é a graça. Então, se você tiver 1 minuto ou se tiver 6 horas, funciona do mesmo jeito. Você vai conseguir encaixar do mesmo jeito. Entendeu? Você vai conseguir encaixar seu estudo e vai estar rodando e vai estar fazendo as coisas. Pô, vou te falar, hein? Isso é da hora, cara. Isso é muito massa. Eu acho, assim, modéstia à parte. Eu acho do caralho isso aqui. Tá? Então, pô, aí você encaixa. Pronto. Encaixou na tua rotina. Entendeu? E aí segue, né? Você vai seguir rodando aqui. Eu acho que deu para ficar claro, né, pessoal? Que a gente, para não ficar com a live longa também, como você vai colocar em prática, como que você preenche isso aqui e coloca em prática na sua rotina. Então, os blocos funcionam dessa forma, tá? Então, o seu estudo de alto rendimento, esses blocos de estudos, nessas brechas do tempo, você vai fazer dessa forma. E aí, lembra que eu falei aqui do estudo de baixo rendimento, estudo passivo? Cara, isso aqui, ó, esses conteúdos aqui, ó, isso aqui tem que ser concurso. Tem que ser conteúdo de... E quando eu falo concurso, vou te falar o seguinte, tem que ser matéria, tem que ser aprendendo matéria, tá? Você pode até ver aqui o meu canal, maratonar o canal para ter já umas técnicas, você já sabe o que fazer agora, pelo amor de Deus, não fica mais procurando mais técnicas e tudo, não, coloque isso em prática. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar conteúdo, você vai colocar aula de português, aula de administrativo, de constituição, enfim, do que você tem. E aí você pode fazer o seguinte, você pode pegar, por exemplo, eu estudei o PDF lá no Estudo Focado, agora eu vou ouvir a videoaula. Ou vice-versa, eu ouço a videoaula e na hora que eu vou estudar o teórico, já do matéria que eu vou estudar o teórico. Então você vai colocar aqui, ó, nesse momento, desses conteúdos, o seu podcast tem que ser a videoaula, entendeu? Então, se eu estudasse para concurso hoje, pô, esse caminho que eu faço aqui, ó, seria videoaula, ouvindo videoaula. Eu escolheria uma matéria que eu vou estudar no dia, por exemplo, vamos supor que eu estudasse à noite. Ao longo do dia eu ouviria essa aula e no final do dia eu estudaria pelo PDF, por exemplo, porque eu já ouvi a aula ao longo do dia. Ou então eu ouviria uma aula de algo que eu estudei no dia anterior. Enfim, o fato é, o seu dia tem que ser permeado por concursos. Esse é o seu objetivo, a sua prioridade é essa, a sua prioridade é passar no concurso, a sua prioridade não é se distrair com conteúdos que não vão te acrescentar em nada, muito pelo contrário, só te atrapalham. Tá? Então você tem que fazer esse preenchimento aqui. Então, indo para o final, fechamento aqui para ficar mais claro, o que você tem que fazer a partir de agora, né? Fazer o planejamento da sua semana, identificando as brechas para o estudo tradicional, ou o de alto rendimento, né? Vamos dizer assim, que é aquele que você vai fazer sentado, bonitinho, colocando os blocos de estudo, e o de baixo rendimento, que seria o passivo. Porque é estudo também, gente. É melhor você estudar passivo do que não estudar nada, né? É melhor você estudar pouco do que não estudar nada. E mais uma vez, constância, constância, constância. A constância é seu ingresso de jogo. Desculpa, eu estou sendo repetitivo, mas é porque tem que ser. Constância e revisão é o que todo mundo erra. A pessoa é inconstante e não revisa. É o beabá que todo mundo, ninguém faz, quase ninguém faz, vamos dizer assim, né? Então é importante. Então primeiro você vai fazer esse planejamento, tá? Como a gente falou ali, pensa, segunda-feira, tal, beleza. Depois você vai montar os blocos de estudo, separar o seu material para você estudar, tá certo? Para colocar o bloco de estudo. E por fim, pelo amor de Deus, execução. Execução, entendeu? Para com esse negócio de ficar com um monte de ideia na cabeça, de virar um mestre em técnicas de estudo que não coloca nada em prática. Eu tinha um amigo
dos órgãos que eu trabalhei, que era assim, pô, ele era fera, ele entendia um monte de técnica de estudo. O único problema dele é que ele não estudava, né? Então, pô, você não precisa disso. Você precisa dominar ali meia dúzia, né, de técnica de estudo, mas dominar mesmo, saber como fazer para você conseguir aprender a teoria, resolver questões, revisar as matérias e pronto. E esse domínio vem da constância, vem de você colocar em prática, não vem do seu entendimento. Aqui agora você entendeu, tem uma ideia. Pô, legal, bacana, mas você tem que colocar em prática para realmente aprender e absorver e fazer adaptações que forem necessárias também, né, dentro da sua rotina aí, tá bom? A minha ideia é te dar baliza para que você consiga criar uma rotina, né? Você tem de estudos que se encaixa na sua vida. Não o contrário, não pensar numa rotina de estudos travada no qual eu não tenho nenhum tipo de flexibilidade. Muito pelo contrário, que você tem flexibilidade. Você pode estudar 1 minuto ou 8 horas por dia usando a mesma metodologia. Então não tem desculpa, né? Então é execução. E na execução o que eu sugiro que você faça? Tem um diário de estudos. Lá na aula de método eu falo desse diário de estudos aqui, é muito simples, o dia, o tempo que você estudou, só para você saber como é que você está colocando isso aqui em prática, né? Você precisa ter de organização para você saber, né? Minimamente você tem que ter a lista das matérias, por esses blocos aqui, e você tem que ter um diário para saber onde você parou e onde você vai começar. O diário de estudo seria parecido com isso aqui, ó. Só que a diferença é que geralmente eu coloco a hora que comecei e que terminei, né? A hora líquida, tá? Porque eu tô falando tempo líquido. Tempo líquido, tá? E aquele estudo de baixo rendimento não entra aqui, tá? Não entra aqui. Aquele estudo de baixo rendimento é lucro. É você ocupar seu dia com material de concurso. Então, colocando o diário de estudos, preenchendo o diário, e no final do dia você faz um exame de consciência. O que é um exame de consciência? O que foi bom, o que foi ruim e o que eu vou fazer para melhorar no dia seguinte? Pô, estabeleci aquela meta, não consegui bater a meta. Por quê? O que eu posso fazer para melhorar? Sempre com olhar de esperança, pessoal, sempre para frente. Sem autoflagelo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo sim, vai dar certo. Todo dia você tem uma nova chance para fazer. Pô, pareceu frase de coach agora, mas é real, você tem uma chance. Então, paciência, você vai conseguir. Outro dia você tenta de novo, você tenta de novo, você tenta de novo, né? Essa mentorada que eu falei que está aí no 3º concurso dela, a gente passou por esse momento várias vezes de adaptação de rotina, porque ela foi nomeada num concurso, tomou posse, aí depois saiu, depois foi para outro concurso e, pô, tem família também, então sempre precisava fazer essa adaptação e você vai precisar fazer isso na sua vida. E tem que entender o seguinte, gente, concurso não é uma linha reta do começo até o fim, no qual tudo acontece direitinho. Muito pelo contrário, é assim, ó, cheio de percalços pelo caminho, aí você ajusta. Por isso que você tem que ter esse exame de consciência diário, para entender o que você precisa ajustar. Entendeu? De como que você faz isso, tá? E aí, sempre um propósito para o dia seguinte, tá bom? E tem um vídeo que você pode terminar esse e já assistir ele, que é sobre conciliar estudo e trabalho, que casa muito bem com esse vídeo aqui, né? Que é um tema muito parecido, que eu acredito que vai te ajudar também, tá joia? É isso, espero que o conteúdo seja útil e não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.